Oi, pessoal. Na aula de hoje nós vamos falar sobre a sociologia do Durkheim. Uma sociologia muito rica, extensa. Evidentemente, nós vamos fazer um resumo, né, do seu pensamento. O Durkheim é considerado por muitos um dos pilares de um trio de clássicos da sociologia que inclui o Marx e o Weber. Então, Durkheim, Marx e Weber são considerados o trio, né, fundamental aí da construção da sociologia. Aqui vocês têm uma imagem do Durkheim. Bom, ele era francês, uma família de judeus, inclusive, embora ele se considerasse um racionalista e humanista, né, ele talvez nunca tenha esquecido os laços comunitários que uniram os judeus no território que ele nasceu, na França, ali na Alsácia-Lorena, ele é de lá. Isso aí para muitos influenciou bastante a sua obra. De toda forma, foi ele que estabeleceu a sociologia como disciplina no meio acadêmico. A sociologia entra no meio universitário graças ao Durkheim, isso lá na França. Entre as suas obras mais famosas, nós temos essas quatro: a divisão do trabalho social, as regras do método sociológico, o suicídio e as formas elementares da vida religiosa. No final da sua vida, ele passou a enfatizar muito, a dar um papel muito grande, a dar uma atenção muito grande à questão da religião na vida social. Bom, muitos consideram que o Durkheim adotou uma abordagem positivista, quer dizer, ele adotou a abordagem metodológica do Comte, aquela ideia de que a sociedade é regida por leis cognitivas, podendo ser analisada da mesma forma que os fenômenos da natureza, ou seja, baseada na observação, na análise dos fenômenos sociais de forma objetiva e neutra. Agora, para muitos, o Durkheim foi um kantiano incomodado, um positivista incomodado, né? Porque ao mesmo tempo em que ele herdou essa tradição do Comte, que era coisa meio inevitável ali na França, né, da segunda metade do século XIX, ele ao mesmo tempo discordava de muita coisa do pensamento do Comte. E para muitos, na verdade, o Durkheim foi um precursor de uma corrente sociológica conhecida como funcionalismo, que afirma que a sociedade é um todo, é uma totalidade orgânica, com partes unidas, como se fossem células de um organismo, ou órgãos, né, de um corpo biológico. Quer dizer, eles fazem uma analogia com a biologia. E essas partes são definidas pelo todo e tem função na perpetuação da própria totalidade, da própria sociedade. Quer dizer, cada componente da sociedade é definido pelo conjunto da sociedade, mas cada componente tem um papel em perpetuar aquela totalidade, aquela sociedade. Ou seja, não existem fenômenos sociais isolados ou sem significados. Então, um dos objetivos, né, do funcionalismo é identificar as estruturas-chave da sociedade e sua interdependência nesse corpo maior, orgânico, que é a sociedade humana. Durkheim realmente ele vai ter uma abordagem que é baseada, pelo menos nos seus pontos básicos, no funcionalismo, que foi depois desenvolvido por outros sociólogos. O que a gente pode destacar da sociologia do Durkheim? Primeiro, central no pensamento dele é o conceito de fato social, que é a forma de pensar, de agir, de sentir do indivíduo que é construída socialmente. Quer dizer, a sociedade acaba atuando sobre o indivíduo e leva o indivíduo a desenvolver uma forma de pensamento, de ação e de interpretação, de ver o mundo que foi construído pela própria sociedade. Sendo assim, o fato social ele é externo ao indivíduo, ele é produzido pela sociedade. Ele pré-existe o indivíduo, ele é anterior ao indivíduo, já existia antes do indivíduo surgir. Regras, valores, costumes que são passados de geração em geração, sobretudo por meio da educação. E o indivíduo recebe essas forças externas no seu processo de formação individual. Os fatos sociais são gerais, porque são reconhecidos coletivamente, né, na sociedade, e são coercitivos. Eles são impostos ao indivíduo, eles vão moldar as ações do indivíduo. O indivíduo adota um comportamento seguindo padrões socialmente construídos e aprovados. Se ele não agir de determinada forma que é aceitável socialmente, ele pode sofrer uma punição. Pode ser condenado, pode ser punido, pode ser rejeitado. Então, esses fatos sociais eles são impostos ao indivíduo, determinando
como o indivíduo deve se comportar. Associado ao fato social, tem um outro conceito do Durkheim, que é o conceito de consciência coletiva, que é o conjunto das crenças religiosas, morais, jurídicas, artísticas, e dos sentimentos comuns à média dos membros de uma mesma sociedade. Apareceu um daí, desconsidera esse daí, de uma mesma sociedade. Aliás, essa frase é do próprio Durkheim. Então a consciência coletiva ela é incorporada pelo indivíduo, ela é interiorizada pelo indivíduo e atua como uma força unificadora da sociedade, porque os indivíduos compartilham essa consciência, essas regras, essa religião, esses valores, essa moralidade, e com isso a sociedade mantém uma coesão, mantém uma ordem, mantém uma unidade. Isso vai perdurando através das gerações, sendo muito mais forte, como a gente vai ver, nas chamadas sociedades tradicionais. De fato, a consciência coletiva vai ter um papel fundamental nos laços de solidariedade social. Como assim? O que é a solidariedade? A solidariedade é a identificação das pessoas com outros membros dos grupos a que pertencem, compartilhando valores comuns. De fato, as sociedades vão se diferenciar, de acordo com essa visão, na forma em que alcançam a ordem, a coesão, a capacidade da solidariedade assegurar a coesão da própria sociedade. Por exemplo, as sociedades mais simples se mantêm unidas pela semelhança entre seus membros. São semelhantes nessa moralidade, nesse comportamento. E as sociedades mais complexas, elas são, na verdade, elas se mantêm unidas pelas diferenças entre seus membros. São sociedades mais individualistas, mais especializadas em termos de trabalho, de divisão de trabalho de tarefas, mas aumenta a interdependência econômica entre os indivíduos. Então essa diferenciação torna os indivíduos mais dependentes entre si, o que exige uma maior coesão. Enquanto que na sociedade mais simples, essa dependência econômica é menor, mas a coesão ela é mais forte por meio da tradição, de laços religiosos, de moralidade e costumes e tal. De fato, na economia industrial moderna, a crescente interdependência dos indivíduos que leva os indivíduos a desenvolverem papéis mais especializados, mas que tornam um cada vez mais dependente do outro, criando uma coesão de um tipo diferente, uma solidariedade diferente. Foi a partir dessa visão que o Durkheim criou o termo solidariedade mecânica e solidariedade orgânica. A solidariedade mecânica é típica das sociedades pré-industriais, das mais simples, tribais, até aquelas mais complexas, mas que não chegaram ainda ao nível de uma sociedade moderna, industrial, urbana. Nesse tipo de sociedade, a solidariedade ela é marcada pelo baixo individualismo. A consciência coletiva une os indivíduos, mas é uma consciência coletiva baseada mais na tradição da família e da religião. Os indivíduos compartilham uma vida familiar, uma vida religiosa, valores religiosos, e nesse sentido mantém essa solidariedade e essa coesão. Acontece que, a partir do momento que a sociedade vai evoluindo, vai se transformando, a divisão de trabalho vai aumentando, vão surgindo novas profissões, uma maior divisão de tarefas, a sociedade se torna mais complexa. Esse tipo de solidariedade, a solidariedade mecânica, vai desaparecendo, vai se dissolvendo. E nós chegamos a um tipo de sociedade, que é a sociedade moderna industrial, onde a solidariedade é de uma outra natureza. É a solidariedade orgânica, onde o individualismo é muito mais elevado, em razão daquilo que eu comentei anteriormente. Há uma maior divisão de trabalho e uma maior interdependência econômica dos indivíduos. Os membros do grupo tanto são especializados numa tarefa, como, na verdade, as tarefas são complementares. Eu me especializo numa atividade, numa tarefa, e eu dependo da tarefa de um outro indivíduo. É diferente daquela sociedade tradicional, agrária, onde, por exemplo, o camponês ele fazia praticamente tudo. A família camponesa era uma família economicamente independente. Ela era obrigada a trabalhar para um senhor feudal, por exemplo, porque a lei obrigava. Mas economicamente eles vão ser independentes. Essas várias famílias camponesas, unidas pela religião, pelo comportamento comum, numa aldeia, e até o senhor feudal e o camponês, numa sociedade como foi a sociedade europeia na Idade Média, eles vão ter uma união baseada na religião, na igreja, no catolicismo, a mesma coisa uma sociedade medieval islâmica, entre outras.
Então a consciência coletiva na sociedade moderna, né, onde a solidariedade é orgânica, aquela consciência coletiva tradicional, ela perde grande parte da sua capacidade agregadora. Porque a sociedade moderna, vocês estão bem lembrados, ela é caracterizada pela secularização, onde a religião sofre um relativo declínio, onde a família tradicional ela já não funciona como no passado. O marido trabalha num canto, a esposa trabalha em outro canto, os filhos são educados por uma escola, passam boa parte do seu dia fora da família, o trabalho da família já não é tão forte como acontecia no passado, né? Ao contrário, só naquelas famílias mais tradicionais, de trabalhadores no campo, né, que tem uma pequena propriedade rural, ou então numa oficina artesanal que sobrevive, né, numa pequena empresa, né, que tenta sobreviver numa sociedade moderna, capitalista, altamente industrializada, que a gente pode ter ainda esse convívio familiar e econômico. Mas na família típica da sociedade moderna, aquele convívio ele desaparece. Ele não é mais como acontecia no passado, né? Então, nesse sentido, a solidariedade é de uma outra natureza. Então foi diante desse fato que o Durkheim, o pessoal fala que ele criou esse termo, na verdade ele não criou não, ele pegou esse termo, mas ele deu uma nova dimensão ao termo, que é anomia, que significa ausência de regras claramente estabelecidas. Isso é acompanhado, pessoal, por uma sensação, por um sentimento de falta de objetivo ou de significado na vida dos indivíduos. Na visão do Durkheim, isso está associado ao processo de modernização, de transformação da sociedade, onde aqueles laços de solidariedade mecânica da sociedade tradicional vão sendo substituídos por novos laços de solidariedade orgânica da sociedade moderna industrial. Então as crenças morais, religiosas e os costumes tradicionais são destruídos e imediatamente então, se criam novos valores claros para substituir as antigas regras. Então, com isso, o indivíduo muitas vezes se sente perdido, ele não consegue se adaptar à nova sociedade, porque ele perdeu as referências anteriores e as novas referências não estão ainda plenamente constituídas. Isso é um processo de transição de uma sociedade para outra, que foi a época que o Durkheim viveu. Na França, no final do século XIX, né, no início do século XX. O Durkheim morre em 1917, ainda na Primeira Guerra Mundial. Então, um impacto, uma consequência disso na vida de alguns indivíduos, e o Durkheim fez uma análise sociológica, metodológica, né, com observação, levantamento de dados muito famosos, foi o aumento das taxas de suicídio. O suicídio, na visão dele, não foi causado só pela anomia, né, mas ele associa a anomia ao crescimento das taxas de suicídio. Uma coisa que, por exemplo, ele reparou que as taxas de suicídio elas eram mais elevadas em regiões protestantes do que nas regiões católicas, porque as regiões católicas eram mais tradicionais, né, de uma estrutura mais conservadora, mantinha um laço de solidariedade mecânica muito mais forte do que o individualismo que estava se desenvolvendo, ou havia se desenvolvido nas regiões protestantes. Basicamente, é o que nos interessa aí sobre o pensamento do Durkheim. Tudo bem? Na aula que vem a gente fala sobre, na próxima aula de Sociologia, a gente fala sobre o marxismo. É isso aí, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.